Toda vez que tu toma uma decisão baseada exclusivamente no medo, a tua vida encolhe. Esse é o Pílulas de Sentido, trazendo aquela chapuletada que tu não pediu, mas precisa. O medo não precisa ser o teu inimigo, mas ele também não deve ser quem toma todas as decisões da tua vida. A gente pode entender o medo como um companheiro de viagem, mas ele nunca deve assumir o volante da nossa vida. Vamos entender isso melhor? O que acontece é que toda vez que tu tomar uma decisão com base no medo, na verdade, o que está te fazendo escolher são as evitações. A evitação é um mecanismo conhecido na psicologia quando a gente busca ficar dentro daquilo que é confortável para a gente, evitando qualquer situação que nos coloque em algo um pouco mais desafiador. Só que imagina se isso começa a ser a tua vida inteira. Tu sempre evita situações que te tiram um pouco da zona de conforto e começa a se acostumar com isso. Isso vai fazer com que a tua vida fique cada vez menor e com menos possibilidades de escolha. Algo que deve ficar muito claro é que o medo é sim importante, ele tem a sua função. Ele faz com que a gente tenha que avaliar cenários, pesar riscos. O medo, ele é protetivo, por isso que a gente precisa aprender a conversar com o medo, não sair calando o medo, mas sim tentar entender um pouco melhor como lidar com ele, para que ele também não seja o responsável por guiar a nossa vida. O objetivo não é eliminar o medo, fingir que ele não existe ou se obrigar a ser corajoso o tempo inteiro, mas sim aprender a dialogar com ele para que a gente consiga tomar decisões conscientes e não fique só obedecendo a essa vontade de ficar dentro daquilo que é confortável e conhecido, porque se fosse assim, eu tenho certeza que tu não teria tido a maioria das experiências que tu já teve na tua vida, porque tudo que é novo, em algum nível, nos assusta um pouco. Se dependesse do medo, o teu carro provavelmente nunca sairia da garagem. E isso não é uma forma muito boa de conduzir a nossa vida, né? Existe uma diferença, então, que precisa ficar muito clara aqui. Uma coisa é a gente tomar uma decisão porque a gente realmente acredita que aquilo é melhor. Outra coisa é a gente evitar tomar uma decisão pela ausência de certezas. Porque de verdade a gente nunca vai ter certeza daquilo que vai acontecer quando a gente escolhe algo para a nossa vida. Por isso que é sempre importante a gente se perguntar: quem é que está tomando essa decisão? Sou eu? O meu diálogo com os meus valores? É um lado consciente ou é um lado que está tentando fugir das incertezas? Porque nem toda sensação de urgência que a gente tem é sabedoria. Muitas vezes é só o medo tentando fazer a gente se esconder de algo novo. Por isso, próxima vez que o medo aparecer, eu vou te propor algumas perguntas para tu se fazer para conseguir avaliar um pouco melhor qual parte tua que está escolhendo. A primeira delas é: para quais aspectos importantes esse medo está apontando? Essa pergunta vai fazer com que fique um pouco mais claro qual o lado do medo que realmente é saudável. O que ele está te mostrando sobre essa situação que realmente vale a pena ser considerado. A segunda pergunta é: que providências reais eu posso tomar para lidar com essa situação? No momento em que tu avaliou que o medo realmente trouxe coisas importantes, tem algo que tu pode fazer para que fique um pouco mais fácil de lidar com tudo isso? Tem como diminuir um pouco o risco que tu está assumindo? Isso são perguntas inteligentes de se fazer antes de assumir algum risco na nossa vida. Outra pergunta é: o que está fora do meu controle? Tu consegue identificar quais aspectos dessa decisão tu realmente não pode fazer nada a respeito? E aí tu pode se perguntar: eu estou disposto a lidar com esses aspectos? Faz sentido eu assumir esse risco, entendendo que essas partes da situação eu realmente não vou ter como controlar? Que parte de mim eu alimento com essa decisão? Eu vou estar alimentando um lado que evita novas experiências, ou eu vou estar tentando nutrir um lado que quer assumir riscos calculados dentro do que é possível calcular? Essa experiência vai me trazer outras coisas boas para minha vida além de incertezas? Então essa hora que a gente pesa um pouco os prós e os contras da nossa decisão. E a última pergunta, para mim, ela é a mais importante e talvez a mais poderosa de toda essa reflexão, que é: o que eu faria se eu soubesse que eu não teria como falhar? É interessante a gente se perguntar isso, porque muitas vezes, se a gente tivesse alguma certeza do resultado, a gente estaria disposto a fazer as ações. Só que a gente sabe que a vida não funciona assim. A gente não consegue ter certeza dos resultados.
E quando a gente elimina o fator do medo de dar errado, muitas vezes fica um pouco mais claro a direção que eu desejo encaminhar a minha vida. E eu não estou dizendo que tu precisa tomar a tua decisão só com base naquilo que tu deseja. Eu acho muito importante tu se propor essas outras perguntas que eu trouxe aqui para ficar mais claro com o que tu está disposto a lidar e o que tu não está disposto. Então, lembra disso, quando o medo surge na tua vida, não necessariamente é algo ruim, mas tu também não precisa sair escutando tudo que ele fala de primeira. Dá um passo para trás e avalia o que outras partes tuas têm a dizer. Porque a gente não precisa alimentar só o nosso senso de precaução e de urgência. Também existem outros valores dentro da gente que podem contribuir muito com a nossa vida, como a curiosidade, a busca por crescimento e a vontade de muitas vezes sim enfrentar o medo para descobrir o que tem do outro lado. Eu te desejo uma boa sorte nas tuas reflexões e que todos nós a gente consiga se conectar com outras partes para fazer boas escolhas para nossa vida e também escolhas equilibradas. Então é isso, eu te vejo no próximo Pílulas de Sentido. Lembra de curtir o vídeo se fez sentido essas reflexões para ti e se inscrever nos nossos canais para continuar recebendo essas reflexões no teu dia a dia.